Bom, esse aqui é um vídeo curto, tá? Mas com umas instruçõezinhas bem legais para vocês com relação à geometria, tá? Já que a gente está agora tratando bastante essa questão de geometria, edição, eu não tenho como bloquear vocês do mau uso de vértices, de pontos, de arcos, tá? Mas vamos considerar a geometria ou a edição como geometria dentro do ProMob de uma forma um pouco mais séria, tá? Vamos pensar, aqui eu peguei do Start Labs, né? Ele tem aqui uma... Não me lembro onde é que estava... Demonstração de feira, eles mostrando o quanto usina formas geométricas. E sim, é só seguir algumas regrinhas, né? Então esse aqui é o objetivo, tá? E aqui vocês veem a importação, tá? Inclusive redondo e tal. Então, tudo bate, tá? Com o que tá no 3D. Mas por quê? Porque alguns critérios foram feitos na hora do desenho de geometria. Eu vou mostrar para vocês dentro esses critérios, tá? Aqui, por exemplo, esse aqui é o editor de geometria que vocês também têm acesso, tá? Com o botão direito do mouse, clica na peça lá e edita. Mas a gente tem muito hábito de fazer bem relaxado. Enquanto que, na verdade, nós temos que seguir alguns critérios importantes para a gente poder desenhar no ProMob e jogar, por exemplo, para o Rex, né? Mas pode ser para o Domus também, enfim. E lá ele interpretar corretamente o que a gente quer e de forma que a fresa consiga suavizar curvas depois, tá? De uma forma que funcione. Como o principal, vamos dizer, erro é não quebrar a geometria do centro, ou do ponto de alinhamento. Isso realmente complica um pouquinho, tá? Mas não é o fim do mundo, mas é ruim. Mas esse detalhe aqui, a transição, tá? A transição da ferramenta, o normal, o que eu vejo é, ligo esse ponto, crio um ponto intermediário e uma outra ponto lá, tá? Essa transição, isso não é real. Pode acontecer um ou outro caso, assim, de curvas de raio muito mais longo, até pode ser. Mas o ideal é que você tenha um momento de transição da ferramenta, tá? Onde é que é o momento de transição? Porque um vértice é um quadradinho, outro quadradinho. Isso é um segmento. Tanto que se eu clico num deles aqui, eu tenho várias informações. Qual é a corda disso aqui, qual é o ângulo relativo, absoluto, mas o principal é esse dado aqui, ó. A flecha calculada, não é? Vocês podem digitar aqui, mas normalmente vocês não vão usar, tá? Então, no momento que eu interrompo, eu dou... esse ponto é um ponto calculado, ele não é um ponto que vocês determinam, ou mesmo nós. Só que na hora de mandar para a ferramenta, esse ponto é sim calculado. Então, eu vou criar essa informação, porque eu tenho este início do segmento, aquele fim do segmento. Então, eu estou tratando esse universo aqui, tá? Então, toda vez que vocês tiverem que transitar entre grandes mudanças, assim, ó, isso aqui é um excelente hábito, que é um segmento reto, pode até ser que tenha um raiozinho aqui, tem algum raiozinho, não, desculpe, não tem, não, é reto, tá? Porque tudo é esse valor aqui, ó, ângulo do arco, tá? Só como ele está em diagonal, o ângulo entre os segmentos é zero. O ângulo espacial é variado, que dá o efeito da suavização. Então, nem que seja pequena esse segmento, podia ser mais curtinho, mas é a chegadinha, a suavização da chegada dessa curva, porque eu estou num arco com um ângulo pré-determinado aqui, tá? E deu. Em ferramentas de modelagem mesmo, isso é muito, muito levado a sério, tá? Mas, então, isto é um excelente hábito de ter um segmento de ângulo zero para fazer a transição de uma mudança para a ferramenta, né? Mudança de comportamento dela. Aqui também existe isso, nessa outro segmento, podem perceber, ângulo zero, tá? Então, eu estou indo desse segmento para esse, com ângulo zero, mas graficamente é uma diagonal. Tá? Podia ser bem curtinho para daí fazer o raio, porque daí eu posso escolher, né, qual é o raio que eu vou formar. E isso aqui é o hábito que faz com que a coisa dê certo, assim, na hora de não passar trabalho. Sai do ProMob e vem para cá. Então, por exemplo, aqui eu vim com um segmento, ó, ângulo do arco
0, a direção é que deu esse inclinado, entende? Não tem o arco aqui. Se eu traçar um alinhamento perfeito entre o início do segmento e o final, o meu ângulo entre eles é 0. Isso é muito, muito bom, apesar de ser diagonal, tá? Porque ângulo é a curva que vai criar flecha. Então aqui nós temos um ângulo, ó, tá? Todo quebradinho. Isso não foi digitado, alguém arrastou ali, tá? Mas enfim. E isso vai me dar esse resultado. Esse resultado, 10.8, nada mais é do que se eu tivesse esse segmento até este 0, que é o que acontece, né, que eu estava mostrando há pouco, a diferença aqui, a flecha, é 10.8, menos porque está no plano cartesiano invertido do segmento, tá? Já na outra aqui, ó, ele tem uma flecha também, ó, que dá essa suavização. Então, aqui foi feito essa transição sem aquele ponto intermediário que eu mostrei lá em cima, tá? Eu só disse que isso é um bom hábito, mas sim, às vezes você vai fazer transições entre para um lado e para o outro. Mas, eu vou clicar fora, né, aqui só para a gente ver. Você tem que avaliar qual é o efeito que você quer dar nisso, não tem problema. Mas seja suave nessas transições e seja simétrico, porque esse é o problema, né? Tu pode fazer um monte de frescurinha de um lado, se tu tem que repetir a mesma coisa do outro, se tu não fizer exatamente igual, complica, né? E aqui, mesmo assim, ele ainda entendeu e depois uma chegadinha. Se eu não fizesse esse biquinho reto, podia ser bem curtinho, mas fica ruim para suavizar, porque a tendência da barriga aqui, de vocês errarem um arco, é o seguinte: se você liga este a esse e sobar um arco, ele vai sair para fora da geometria. Esse é o erro, esse é o principal. Vai ficar aquela, vou usar um termo aqui que eu chamo, mas é a mamica, porque literalmente essa bolinha azul aqui, que é o ponto intermediário, ao invés de ele estar aqui, ó, no eixo da geometria construída, ele vai estar para fora, e daí gera aquelas geometrias assimétricas lá. Então esse bom hábito que foi feito aqui, isso é uma manha da Promob, mas é um bom hábito que nós no PCP há anos, tá? Independente de agora, há muitos anos, tínhamos. Nem que fosse 1 centímetro, mas eu estabeleci o meu limite daquela minha geometria. O zoom aqui foi longe, né? Não sei se é assim no editor lá normal, fora do Promob. E depois você vai ter que simular essa mesma coisa para lá. Então, esse bom hábito aqui de determinar, não importa que vai ser na diagonal, mas eu tenho uma chegadinha, porque daí eu tenho o absoluto da peça, tá? Vamos pensar aqui no tal do tampo redondo, que é aquele mesmo que está lá. Como é que funciona na geometria de você exportar um tampo redondo? O zoom aqui pegou. Aqui, ó. Então, lá foi o ponto inicial. Então, um redondo nada mais é do que você coloca um vértice no meio, eu vou mostrar isso agora ali, efetivamente, e outro ali e tal, e dá ângulos de 90 graus perfeitos, tá? Então, percebam, lá no 3D, essa suavização, claro, e daí você tem que ter a consciência se é o que você quer, mas olha como é aquela transição de aquele 1 centímetro, 2, como ele dá o efeitinho certo, tá? Porque daí nós temos uma questão, tá vendo que o Promob representa essa facetado, assim, né? Beleza, porque o que ele está representando aqui? Aquele quadrado, quadrado, e aqui tem uma bolinha. Como ela é ângulo 0, você não vê uma linha. Quadrado, quadrado, aqui tem uma bolinha, que ela está aqui, né? Como é ângulo, ela representa. Mesma coisa aqui, ó. Quadrado, quadrado. Então, o objetivo lá da rotina do servidor é pegar os pontos quadrados, os vértices, tal, calcular a flecha. Só que se você faz muito quebrado, ou se você tem um segmento reto e daí coloca um vértice quadrado no meio, interrompendo a pesquisa, né? Não é interrompendo a pesquisa, mas fazendo com que a pesquisa calcule novamente se aquilo vai mudar de direção ou não, você às vezes por 1 milímetrozinho, você quebra aquele uma linha, um degrauzinho e já ferrou o desenho, ou a operação da fresa. Percebam, ó. Vai vir exatamente o que vocês fizeram. Não tem, por automático, tá? Não tem frescura. Mas precisa vir num desenho limpo. Vamos falar de bons hábitos, né? Então, editar geometria.
Bons hábitos é não... Crack. Tá, gente? Jamais os vértices absolutos, desculpe, dos contornos devem ser assim, quebrados desse jeito, tá? Jamais, tá? Ou pelo menos não é um bom hábito. Às vezes pode dar certo, tá? Mas vamos pensar que ninguém quer ficar lapidando geometria ali o tempo todo, tá? Então, o tal do redondo, né? Vamos botar ela 1 metro com 1 metro, por exemplo. Assim, tudo que eu falei dos vértices tem essa lógica aqui, ó. Tente evitar ao máximo a necessidade de arrastar lá. Você pode arrastar, muitas vezes, a bolinha, mas não os quadrados. Ah, como assim eu não posso arrastar os quadrados? Aqui tem as cordas, ó. Que é, o que é uma corda aqui? É o valor que liga o quadrado ao outro quadrado. O início de um segmento até o outro, tá? E aqui você tem adicionar vértices. Tente preservar sempre os vértices que estão, os quadrados aqui, ó, que estão determinando, eles são os últimos a gente tratar, mas que estão determinando o tamanho absoluto da peça. O melhor hábito é você ter o absoluto e eu vou trabalhar qualquer forma geométrica dentro do absoluto e no fim eu tiro aquele último quadrado. Mas eu nunca... O ideal é que se eu nasci 1000 por 1000, eu vou trabalhar 1000 por 1000. Ele não pode me determinar qual o tamanho. Mas claro, vai acontecer, tá? Vai acontecer às vezes quando, digamos que tu faz vai precisar fazer assim, ó, reduz aqui, né? Faz esse cara baixar, mas não é que tu vai fazer ele arrastar lá. Já vou mostrar. E daí tu manda dar um arco aqui, ó, né? Isso vai acontecer de mudar ali, mas tô falando em formas mais complexas. Pega o absoluto e trabalha em cima dele. Então, por exemplo, bota um vértice, bota um vértice, bota um vértice, bota um vértice. Pronto. Volta para clicar aqui e não arraste esse vértice, até porque você quer simetria. Então, se eu quero fazer um redondo, eu vou botar aqui 500 na corda. Então, eu fiz esse vértice que ficar exatamente no meio, tá? Aqui eu vou botar 500, dei uma sorte do caramba, tá? Número redondo aqui. Esse cara é muito importante, que ele zera para vocês ali, tá? 500 e 500. E lembrando também que o meu hábito é a curva, o grau, eu só dou, é o último elemento, tá? Não fico estudando o desenho geométrico. Estou falando aqui no momento que eu vou mandar para a fabricação, que eu preciso fabricar, tá? Beleza. Agora que eu estabeleci esses quadrados, eu vou vir nesse cara e daí sim eu vou tratar os quadrados de extremos, ó. Aqui, vou eliminar esse e esse. Beleza. E agora eu tô com isso aqui. Vou arrastar a bolinha aqui? Não, não adianta. Ângulo do arco. É sempre esses dois campos que vocês vão usar, nenhum dos outros, tá? Na minha opinião, tá? É corda e ângulo do arco. Não mude a corda aqui, porque justamente a gente chegou nessa diagonal, nesse caso, tá? Que antes, lembrem, era um triângulo, então isso aqui é a hipotenusa, né? Enfim, 90 graus. Aqui. Sempre que você puder botar positivo, eu acho mais fácil, mas se tiver que botar negativo, acontece também. 90. Isso aqui já tá válido também, tá? Mas enfim, 90. O que eu quero que vocês entendam é, eu entrei para essa peça com 1000 por 1000 e ela permanece com 1000 por 1000, tá? O contorno absoluto. Vamos pensar agora em outra coisa. Editar geometria. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, por mais que eu vou fazer alguma forma onde eu preciso suavizar, primeiro eu vou criar vários vértices auxiliares, vários pontos, não importa. Depois eu vou limpá-los, tá? Porque eu ainda não sei quantos eu vou precisar. Vou botar alguns ali, tá? Até porque eu estou aqui numa abstração, né? Não estou necessariamente com um objetivo. Então, vamos pensar que eu queira fazer o seguinte, eu quero fazer um cara que vem aqui e daí depois ele desce para cá. Então, tudo isso aqui elimina, eu estou fazendo ele para cá, tá? Bom, como é que eu vou fazer esse cara? Se eu acabei de determinar que eu vou fazer ele aqui, né, uma geometria aqui, então quem vai subir para lá vai ser esses caras aqui. Então aqui eu vou determinar nessa corda, digamos que eu vou fazer ele com 200, tá? Beleza, não vou arrastar ainda.
E esse cara aqui eu vou levar até o fim, então eu vou eliminar todos esses furos, essas auxiliares, não vou precisar dele. Aqui eu também vou fazer com 200. Tá? Sempre no número, tá? Nunca tô arrastando ali. E agora é que vem a grande questão. Como eu botei um vértice auxiliar, lembrando, ó, eu estou sempre preservando os corners, vamos dizer assim, absolutos. Eu não vou arrastar, porque o objetivo no final, esse cara, sim, entre aspas, ele vai se colocar mais ou menos aqui, mas ele já não é mais, ele é a curva, então ele permanece lá por enquanto. Aí lembra aqueles auxiliares? Aí sim, ó, vou jogar ele para cima. E vou botar aqui algo em torno de, se eu botei 200 lá, vou botar 100. Para fazer aquela chegadinha da fresa, eu podia botar só 50 aqui também, não faz muita diferença. E agora eu vou botar mais um vértice. Eu nunca vou nas bolinhas, vai ser o último elemento, tá? Eu vou botar mais um cara aqui, que é o que vai me determinar exatamente aonde é o alinhamento com aquele cara lá. Pode parecer estranho, né? Aqui era 500 ali, então eu botei 50, é que depois eu acabei mudando de ideia. Olha aí a minha bolinha. Isso é um problema. Toquei ali para pegar o tamanho de segmento. Deixa eu zerar ele. Sim, eu botei 50, tá? Então, 50 menos 200. Eu tinha feito a peça de 250, então aqui é uma corda de 200, tá? Que já tá dando esse alinhamento. Não, 250. Perdi. Não. Ah, sim, porque é só 200, eu não tô bem no meio, tá? Mas 250 mesmo que é 300. Isso aqui dá exatamente o alinhamento lá. Bom, estou com aquele alinhamento lá. E agora, eu arrastaria esse para cá? Para quê? Não há necessidade. Vou limpar aquelas vértices lá, tá? E vou literalmente fazer o que agora? Como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Como eu quero um ângulo perfeito aqui, eu vou fazer com que este cara aqui tenha exatamente o tamanho que eu quero para cá. 250 é o tamanho que eu vou querer para lá. 250. Beleza. E agora eu vou eliminar linhas. Puff. E por fim, esse cara. Agora sim, se eu desligar agora este cara aqui, o que eu tenho? Eu vou ter a diagonal perfeita daqui. E eu vou fazer isso aqui. Agora, o último hábito vai ser dar o quê? O ângulo. E aqui eu posso dizer menos 90. O que eu tenho aqui? A transição perfeita do ângulo, da suavização, de tudo que vocês imaginarem. Tá? Então, eu sei, é chato, é difícil, tem que praticar um pouquinho. E agora, vendo tudo que eu vi nos últimos dias aí, por causa disso, tá? Minha nossa, eu vou criar mais umas funçãozinhas de apoio nisso. Porque assim, cara, você pode agora dar um arranjo aqui, duplicar. Pode, não é um problema. Mas lá, aqui dentro do Rex, tem depois aquela função de suavizar, né? Eu vou colocar, para auxiliar, para ajudar, eu vou botar um parâmetro a mais, repetir, tá? Algo assim, tá? Vou explicar isso melhor, ainda não estudei, tá? Mas, porque daí tu pega uma geometria de fabricação, que tu deixou ela alinhadinha, perfeitinha, tal, pensando na ferramenta, tendo chegada da ferramenta, tendo o caminho aqui. Pense sempre poligonalmente, sabe? Diagonais e depois um arco. A última coisa é um arco, não é... Pode arrastar a bolinha? Pode, mas, cara... Tu vai criar coisas do tipo comer para dentro, que assim, pode acontecer, pode, mas no geral não é, tá? Não é uma regra, tá? Beleza, aí tu ajeitou ela toda, dá um arranjo, faz 20, mas tem que suavizar 20 diferentes lá. Então, na verdade, eu vou criar um campo ali para botar a quantidade de repetições, tá? Para ficar mais fácil, porque já que lá dentro tu vai ter que olhar ela, vai entrar dentro dela, porque eu não sei como no Domus vai ser isso, né? Então... é mais fácil ter uma peça que vai ser produzida 20 vezes, 5 vezes, 3 vezes, enfim, repetida, mas que tu lapidou ela tá pronta para produção, ela é um repeteco. Aí tu tiver que fazer a suavização no software de otimização final lá, tu faz de uma só, né, de um desenho só, e não de 20, até para achar no meio do plano. Certo, pessoal? A dica é mais ou menos essa. Dá para fazer tudo, sair automático, mas tem que ter assim, ó...
Muitos bons hábitos. Eu estava pensando demais em mostrar exemplo prático aqui, real, mas não vale a pena, até porque não era esse o conceito ali. Mas o principal defeito era isso, ou ainda é, né? De não ter, assim, é tudo só uma ilustração. Ter pontos intermediários que por 1 milímetro quebram a linha. E daí vem aquele negócio, e daí já fica uma coisa esquisita. Muito, 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 muito mesmo, tá? Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.